Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a este briefing de orientação sobre o mundo invisível. Hoje, a gente vai mergulhar em um clássico de 1915 do C.W. Leadbeater chamado Auxiliares Invisíveis. E assumindo aqui o papel de guia dessa nossa jornada de hoje, a missão é desvendar como funciona essa verdadeira rede de apoio oculta que opera a todo vapor enquanto a maior parte da humanidade simplesmente está dormindo. Para começar, a gente precisa entender o terreno, certo? O plano astral não é um vazio distante, e muito menos um lugar assustador e sombrio. Na verdade, é exatamente o oposto. Trata-se de um ecossistema super agitado, ativo e muito organizado que se sobrepõe ao nosso mundo físico. Podemos imaginar isso como uma rodovia invisível de pensamentos e emoções, onde o trabalho de resgate acontece o tempo todo sem parar. E este é o nosso roteiro de hoje. Número 1, bem-vindo ao plano astral. 2, a equipe de resgate. 3, missões noturnas em ação. 4, a fronteira do karma. E 5, como se alistar. Então, parte 1, bem-vindo ao plano astral, a grande transição. O livro traz uma visão fascinante de que o medo do desconhecido é o nosso maior inimigo, porque a morte é meramente uma transição. É literalmente a passagem de uma sala para outra dentro de um universo que é super ordenado e, acima de tudo, focado no auxílio mútuo. Seção 2. A equipe de resgate. Quem responde ao chamado? A gente cresce ouvindo aquele mito de que apenas seres divinos com asas descem dos céus para ajudar quem precisa, não é? Mas a realidade que a obra documenta mostra que esse mundo invisível depende de uma equipe gigantesca e incrivelmente bem estruturada. E para deixar isso bem claro, vamos usar algumas analogias simples para cada integrante desse time. Primeiro, temos os voluntários do turno da noite. Aqui, estamos falando de pessoas comuns, vivas, encarnadas. Quando o corpo físico dorme lá na cama, o corpo astral se desprende. Podemos pensar neles como bombeiros voluntários ou estagiários de medicina que batem o ponto durante a madrugada astral para ajudar outras pessoas. E claro, sempre sob a supervisão de quem tem mais experiência. Depois, compondo essa equipe, vêm os guias locais. São almas que já faleceram, mas em vez de irem direto para o merecido descanso no plano mental, elas decidem adiar as próprias férias espirituais para amparar quem acabou de chegar. Fazendo uma analogia bem direta, é como aquele pessoal do acolhimento em um grande aeroporto internacional, sabe? O trabalho deles é garantir que quem desembarcou agora não fique perdido ou em choque com a nova dimensão. Mas e a logística de tudo isso? Aí entram os diretores de operações. Estamos falando de adeptos e discípulos, seres com uma evolução espiritual altíssima. Se a gente pensar nos voluntários como os paramédicos correndo de ambulância pelas ruas, os diretores são os cirurgiões-chefes lá na torre de controle, visualizando o mapa energético inteiro e mandando as equipes para onde a coisa está mais crítica. E para fechar o esquadrão, temos as forças especiais. Aqui entram seres não humanos, como os grandes anjos, chamados de devas, e os espíritos elementais da natureza. Eles seriam o nosso esquadrão de elite antibombas ou especialistas em materiais perigosos. O negócio deles não é tanto o consolo emocional básico, mas atuar como engenheiros acústicos e elétricos do universo, executando ajustes de energia absurdamente complexos e cirúrgicos. Certo. Seção 3. Missões noturnas em ação. Operações de campo. Vamos sair um pouco da teoria das hierarquias e ver o que essas equipes fazem na prática, no dia a dia, ou melhor, na noite à noite. As missões no campo se dividem basicamente em 3 grandes áreas. A primeira é o acolhimento pós-morte, que é justamente acalmar quem teve uma passagem súbita ou violenta e chega aterrorizado achando que foi parar no inferno. A segunda é o consolo mental, que nada mais é do que projetar pensamentos de coragem e intuições positivas para pessoas encarnadas que estão em momentos de desespero profundo. E a terceira é a prevenção de acidentes, tipo mandar aquele aviso mental rapidinho, de frações de segundo, para desviar de um perigo e evitar uma tragédia. E tem uma citação incrível da obra que amarra tudo isso. O universo é profundamente ordenado, interconectado e preenchido por um propósito de auxílio mútuo. Ou seja, o sofrimento existe com certeza, mas essas missões de resgate provam que ninguém, absolutamente ninguém, está verdadeiramente isolado e jogado à própria sorte na dor. O que nos leva à seção 4, a fronteira do karma, os limites da intervenção. Porque é mais do que natural pensar, poxa, se existe tanta ajuda compassiva o tempo todo, por que as tragédias continuam acontecendo? Acontece que as leis cósmicas são muito exatas. É uma mecânica rigorosa. Os auxiliares não são mágicos nem milagreiros. A regra de ouro é que eles não podem simplesmente cancelar ou apagar o karma pessoal de ninguém. Se uma provação é estritamente necessária para a evolução de uma alma, ela vai acontecer.
Mas, e esse é o grande detalhe, o que eles fazem com total maestria é injetar força moral e resiliência. A ajuda não tira a montanha do caminho, mas dá aquela fortalecida imensa nas pernas para que a escalada seja possível. E assim chegamos à sessão 5, como se alistar, preparando-se para o turno da noite. A notícia mais fantástica e libertadora dessa exploração é que o quadro de voluntários está sempre aberto. Qualquer pessoa com boas intenções pode se preparar para ajudar ativamente durante o próprio sono. Mas claro, para fazer um trabalho eficiente e consciente, é preciso desenvolver 4 qualidades básicas. Uma vontade pura de ajudar sem esperar troféus em troca, manter uma calma perfeita em cenários de caos alheio e ter um conhecimento teórico básico de como o plano astral funciona para não chegar totalmente às cegas. Mas o ponto-chave mesmo, o verdadeiro divisor de águas, é o autocontrole emocional. Sem ele, a coisa toda desanda. E por que isso é tão vital? Porque a regra básica da realidade astral é que lá o pensamento ganha forma na mesma hora. Imagine estar em uma missão de resgate, dar de cara com uma situação tensa e entrar em pânico. Na mesma hora, se cria uma forma-pensamento de pavor em volta de quem está tentando ajudar, que bloqueia as energias e zera completamente a capacidade de atuação. Por isso, dominar o próprio medo não é só ser corajoso. É literalmente a ferramenta técnica número 1, obrigatória, desse trabalho. O que nos deixa com um desafio muito interessante para fechar essa nossa exploração. Já que desvendamos que a vida e as chances de servir não entram em pausa quando a gente deita a cabeça no travesseiro e apaga a luz. Fica a grande pergunta: para onde a consciência vai viajar quando o corpo adormecer esta noite? Vai ser só uma noite de sonho sem rumo ou o começo de um serviço ativo no turno da noite como um auxiliar invisível? Fica aí essa reflexão extraordinária sobre a nossa responsabilidade com o universo. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje. Continuem com essa curiosidade lá no alto, investigando sempre, e até o próximo encontro.